Oi, eu acabei de falar com um cliente agora. Ele estava com algumas dúvidas, pediu para falar rapidinho comigo. E a gente está fazendo o processo da família dele. Ele é bisneto de português. A mãe dele que é a neta. Então a gente vai fazer o processo da mãe dele e depois dele. A avó dele já é falecida, então a filha do português já é falecida. Então a gente vai fazer para a mãe e depois para ele. Mas o curioso é que ele também é cônjuge de uma portuguesa, a mulher dele é portuguesa. Então a dúvida dele era se a gente se ele deveria seguir com o processo como cônjuge ou se deveria aguardar o processo como bisneto, né? E então em relação a prazo, a gente estava conversando sobre prazo, porque hoje, atualmente, um processo de cônjuge demora aí mais ou menos uns 2 anos. E um processo de neto também demora aí uns 2 anos e pouco. Então, em relação a prazo, seria mais interessante fazer o processo dele como cônjuge. Mas é sempre o direito de sangue prevalece, né? Então, também tem essa relação da família. Mas o mais curioso é isso que eu vou falar agora. Ele estava conversando com alguns amigos, falando sobre nacionalidade, falou que ele estava fazendo a nacionalidade da mãe, né, da família dele. E daí, esses amigos dele perguntaram para ele por que ele estava fazendo o processo da mãe como neta de português, se ele, como cônjuge de portuguesa, podia tirar a nacionalidade como cônjuge e depois passar essa nacionalidade aos pais dele, por serem pais de um português. Aí que tá o detalhe. Um cônjuge de português, ele é um português naturalizado, ou seja, ele é aquele português que adquire a nacionalidade daquele momento em diante. E para ter direito, para os pais de um português ter direito à nacionalidade portuguesa através do filho, esse filho precisa ser português originário, precisa ter uma nacionalidade por atribuição concedida e não por naturalização. Então, a gente está fazendo certo, claro, que é o processo dos pais, da mãe dele como descendente, e no caso dele, a gente pode fazer como cônjuge ou aguardar para fazer como filho. Daí vai depender do que ele vai preferir em relação ao prazo, tá? Mas o detalhe é: pai ou mãe de português, para ter direito, tem que ser um português originário, tem que ser um português por atribuição e não por naturalização, tá bom?